noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja habitando em cada coração nessa noite, amém? É sempre um privilégio poder estar à frente, compartilhando daquilo que Deus trata com a gente, mas a cada vez que a gente sobe, parece ser a primeira vez. Eu, há poucos dias atrás, conversava com o irmão Carlos Marcos, e falava do tempo que eu tinha sido consagrado. E passaram-se anos, mas todas as vezes que a gente tem a oportunidade, parece que é a primeira vez que a gente está vendo. O temor é o mesmo, ainda maior, por conta da responsabilidade. E a gente pede a Deus que nos conduza sempre, que nos dirija e faça sobre nós a vontade dEle. Amém? Eu gostaria de começar orando. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos na Tua casa, queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar louvando, bendizendo, engrandecendo o nome do Senhor, ó Deus. E nesse momento, ó Deus, queremos pedir ao Senhor, quero te pedir, Pai, que o Senhor possa falar com os meus irmãos da mesma forma que o Senhor já falou ao meu coração. E que essa mensagem, ó Deus, possa ser do Teu coração para cada uma das vidas aqui nessa noite. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Eu quero começar fazendo uma pergunta para cada um dos irmãos, mas eu não quero que o irmão responda essa pergunta para mim. Que o irmão guarde e logo em seguida nós vamos dar continuidade. Todas as coisas cooperam para o seu bem? Todas as coisas cooperam para o seu bem? Ao longo da semana passada, eu estava lendo, fazendo a minha devocional, e eu me deparei com esse texto, e comecei a repensar, e fui avaliar, e ler, procurar outras versões, para poder entender de fato. E veio esse questionamento ao meu coração. Todas as coisas cooperam para o meu bem? Se no coração do irmão a resposta foi positiva, a gente pode deduzir que o irmão ama a Deus. E é sobre isso que nós queremos tratar nessa noite. Lá em Romanos, no capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. E o texto fala: sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Durante essa pesquisa que eu comecei a fazer, a releitura que eu comecei a fazer do texto, eu comecei a fazer um apanhado, uma juntada de todas as palavras que eram trazidas desde o original para as nossas versões, e eu consegui, resumindo, chegar a uma outra versão. E ela ficou mais ou menos assim: sabemos que todas as coisas, sejam elas boas ou más, agradáveis e desagradáveis, tudo, e isso inclui todas as pessoas, trabalham juntas para o melhor. Dentro da tradução está escrito de forma mais dura e mais precisa: para aqueles que amam a Deus. Tudo que encontramos na vida, tudo sem exceção, trabalha em conjunto para o nosso melhor. Não poderia ser escrito com mais clareza, mas a superficialidade que a gente às vezes analisa determinados textos, a gente acaba deixando alguns elementos que são essenciais passarem sem que a gente perceba. E quando a gente trata de todas as coisas, sejam elas boas, ruins, más, tudo isso contribui para o bem de cada um de nós. E tudo sem exceção. Eu gosto muito de uma fala que o meu pastor anterior falava, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e quando Deus diz todas as coisas, são todas sem exceção.
E às vezes a gente passa por determinada situação, por determinado problema, e a gente não entende, a gente questiona, mas se a gente entende que todas as coisas contribuem, existe permissão de Deus. Deus está permitindo que aquilo aconteça, e aconteça da forma que for, existe um propósito para aquela condição. E a gente, às vezes, na nossa análise dos textos que a gente faz, da leitura que a gente faz, a gente não se aprofunda o suficiente. A gente perde tempo, não gasta tempo suficiente para poder entender de fato aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus está falando aos nossos corações, aquilo que Deus está mostrando, como muitas das vezes, na maior parte das vezes, é vontade dEle para a nossa vida, e a gente questiona, e a gente não consegue entender. É interessante que se a gente crê, se a gente entende e crê que esse versículo, de fato, é verdadeiro e toma esse versículo para a nossa vida, a gente toma o verso lá de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,18, também como realidade para os nossos corações. E o verso fala o seguinte: também será cumprido em nós, em tudo dai graças. A gente entende que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e a gente tem que tomar para si que a partir de então, em tudo a gente precisa dar graça. Porque essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas o quão difícil é entender que essas coisas, que todas elas, boas, ruins, mais, contribuem para o nosso bem. Quão difícil é aceitar que coisas ruins cooperam para o nosso bem. Como aceitar que determinadas situações que levam à tragédia de determinadas situações contribuem para o nosso bem. E a gente precisa entender e em tudo dar graças. É o que está escrito. É o que a palavra nos mostra. É o que Deus tem preparado para nós. Seja bom ou seja ruim. E a gente vai caminhando em cima do texto de Romanos 8, 28. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas sem exceção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Tudo coopera, em tudo dai graças, e temos que guardar. Aquele que guarda os mandamentos é quem o ama. É demonstração daquilo que nós estamos experimentando. É demonstração de identificação, de ter a identidade do amor de Deus sobre as nossas vidas. É interessante que esse verso 28 traz a lembrança da minha infância de que, quando falava-se que tudo cooperava, às vezes eu pensava que, de repente, uma condição de uma viagem, a condição de ganhar um presente, a condição, às vezes, de ter um castigo evitado, contribuía para o meu bem. Mas muitas das vezes aquilo não era o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu achava que aquilo era, que Deus estava contribuindo, que me livrar de um castigo, me livrar de uma surra, era Deus que contribuía para aquilo. Mas não era. Por meio de Romanos 8,18, podemos entender que todas as coisas diziam a respeito às dores do mundo. Se a gente parar para poder olhar os versículos anteriores, a gente percebe que Deus está orientando. E aí a gente volta lá para o cerne do texto, dentro da exegese, que trata a respeito da condição de para quem está sendo direcionado esse texto. Esse texto é escrito por Lucas, direcionado para Teófilo. E ele quer que ele se estabeleça na fé, que ele tenha mais segurança. E a partir de então ele demonstra que
Mesmo havendo as dificuldades, mesmo havendo os problemas, é muito melhor eu estar na presença do Senhor do que estar vivendo as coisas do mundo. Todas essas coisas cooperam para o meu bem. E muitas das vezes a gente acaba escolhendo viver alguma coisa fora, ou dar mais valor a determinada situação. E perdemos parte daquilo que Deus já tem preparado para nós. O sofrimento, dores, privações, angústias, preço pago justo na cruz, serviu para revelar o amor de Deus para nós. Nenhuma pessoa que é santa, separada, ou que tem uma experiência maior, ou dita maior, na presença de Deus, pode querer medir a sua experiência com a experiência do seu irmão. A gente precisa acreditar que essas coisas cooperam para o bem, para o nosso bem. Precisamos entender que essas coisas servem para que nossa fé seja firmada, seja alicerçada, que mesmo em meio às dificuldades, os medos, as desconfianças que a gente enfrenta, tudo coopera para o nosso bem. Às vezes, entender a vontade de Deus para as nossas vidas é doloroso, gera sacrifício, gera dores. Mas essas dores, essas dificuldades que nós enfrentamos, fazem com que nós cresçamos e que Deus quer que coopere para nós que o amamos. A circunstância que nós vivemos hoje, o mundo que nós vivemos, o mundo mau, que sempre apresenta alguma coisa que parece ser mais relevante do que aquilo que Deus tem para cada um de nós. Para a juventude, para os nossos adolescentes, às vezes são apresentadas condições, questões que parecem ser melhores do que a própria igreja coloca para ele, do que o próprio evangelho traz ou proporciona. Acreditar em Romanos nos leva ao fato de vencer as nossas limitações e buscar ceder, não ceder mais às tentações que a gente enfrenta. As dificuldades que a gente enfrenta, que são diárias, da perda, muitas das vezes do autocontrole, da inveja por alguma situação, de perder a coragem de enfrentar os problemas que são apresentados a nós. Às vezes a dificuldade, os problemas nos tornam amargos, levam-nos a ter determinado rancor contra alguém ou contra alguma situação, levam-nos a reclamar por qualquer coisa, estar insatisfeito, fazer qualquer coisa de forma dissimulada ou falsa, enganosa, achar que coisa alguma está no caminho certo. A gente precisa acreditar que Romanos 8, que a cooperação, que esse amor pode transformar as nossas vidas e pode mudar as nossas vidas. Romano vai criar em nós, Romanos 8, 28, o texto nos levará a ter uma paz profunda, uma alegria poderosa e celestial, uma vida sólida, uma vida de sims, nãos, uma vida que vai nos trazer vitórias, uma vida que vai proporcionar derrotas para que gere em nós crescimento, mas também vai gerar em nós uma mente fiel e nos tornará mais fiéis diante de Deus.
vai produzir em nós uma vida frutífera, abençoada, que será segundo a vontade de Deus. Nos tornará mais sábios, nos condicionará a ter mais discernimento sobre as coisas que estaremos enfrentando, sobre a busca que estaremos tendo e sobre as respostas que Deus estará nos dando. Romanos vai trazer para a gente, 8:28, o resultado de homens e mulheres que estarão equilibrados, que estarão equiparados para todo bom trabalho. Vai produzir igrejas maduras, cristãos maduros, servos capacitados e líderes com a visão ampliada para poder estar levando o Evangelho aonde ainda não chegou. Romanos quer mexer, esse texto de Romanos, quer mexer no nosso coração, de modo que a gente possa entender que a gente precisa, de fato, entender o nosso lugar no reino. Saber que todas as coisas estarão cooperando para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. Esse é o maior desafio para nós. Entender todas essas coisas e aceitar que todas elas irão cooperar para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, porque nós queremos continuar seguindo essa caminhada, porque nós queremos continuar vivendo esse Evangelho a cada dia, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os problemas. Nós queremos continuar sendo aqueles que estarão anunciando a palavra de vida, a palavra que transforma, que muda corações, que muda vidas, que transforma famílias. Nós queremos continuar. E esse é o desafio lançado para nós. Amar a Deus, crendo que tudo coopera para o nosso bem. Amém? Gostaria de te convidar a baixar a tua cabeça nesse momento. Que a gente pudesse estar colocando diante de Deus aquilo que nos aflige, colocando diante de Deus aquilo que nos impede de cooperar, colocando diante de Deus aquilo que nos impede de servir de forma completa, fazendo separação daquilo que nos impede de estar a cada dia mais próximos do Senhor, aquilo que nos impede de estar buscando alicerçar a fé de tantas pessoas que estão ao nosso redor, seguindo o exemplo de Lucas, de ser luz, de ser objeto de transformação, objeto de mudança, de ser instrumento de transformação na vida daqueles que tanto carecem. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque a gente entende, Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, sejam elas boas, ruins, sejam elas dolorosas, alegres, servirão para o nosso crescimento, servirão para a formação do nosso caráter, servirão para o nosso testemunho. Pedimos ao Senhor que esteja abrindo as nossas mentes, abrindo os nossos corações, de forma que estejam sensíveis à Tua voz, para que a gente possa cumprir a Tua vontade. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque temos esse privilégio, ó Deus, de entender onde estamos, ó Deus, e para onde o Senhor quer nos levar. Obrigado, Pai, por cada vida aqui nessa noite, ó Deus. Obrigado, Deus, por cada irmão que nos assiste do seu lar, ó Deus. Que o Senhor possa estar
tocando, cuidando, conduzindo cada uma dessas vidas, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Oramos ao Senhor assim, em nome de Jesus. Amém. Estão nos acompanhando pelas redes sociais, lembrando que temos escola bíblica, temos uma oração, um grupo de oração às 8 horas da manhã no domingo, 9 horas da manhã nós temos escola bíblica dominical, às 10h10 temos o culto, e depois à noite